Preste atenção na seguinte situação. Duas pessoas estão na fila do caixa de um mercado. Elas nem se conhecem. Na frente delas, uma manchete numa tela. O preço da cesta básica subiu de novo. A primeira pessoa diz: o governo precisa fazer alguma coisa. Controlar preço, taxar quem lucra demais, proteger quem está passando aperto. E a segunda responde: eu acho justamente o contrário. Governo mexendo em preço só piora. Deixa o mercado funcionar que ele se ajusta sozinho. As duas estão olhando para o mesmo preço, para a mesma manchete, para o mesmo problema. E chegam a conclusões completamente opostas. E por que isso ocorre? Vamos pensar juntos. Ora, não é que uma seja burra e a outra seja inteligente. Não é que uma tenha lido a notícia e a outra não tenha lido. É que cada uma está enxergando o mundo a partir de um conjunto diferente de valores. Um valor sobre igualdade, um valor sobre o papel do Estado, um valor sobre o que é justo. E olha que interessante. Há uma boa chance de que, se você perguntasse a elas, uma dessas pessoas se diria de esquerda e a outra se diria de direita. Ou, isso é cada vez mais comum, que as duas dissessem: eu não sou nem de esquerda e nem de direita. Eu sou do bom senso. Nossa, bom senso é um negócio que me deixa perturbado, né? E eu vou explicar por quê. Porque bom senso nem sempre é a melhor forma de enxergar um determinado assunto. Porque, veja bem, imagine que todo mundo pense que determinada coisa ela é importante. Vamos falar uma coisa bem besta. Por exemplo, ovo. Comer ovo é péssimo, aumenta colesterol, não sei o quê. Todo mundo acha isso. E aí se descobre que o ovo não. O ovo é importante, que não sei o quê, blá, blá, blá. É só um exemplo. Nem sempre o que a maioria pensa, e aí eu estou falando em termos ideológicos, né? Nem sempre o que a maioria pensa é o correto. Nem sempre o que a maioria quer vai de encontro aos interesses de uma comunidade como um todo, porque você tem minorias dentro de uma sociedade. E essas minorias também querem ser respeitadas. Hoje a gente vai encarar uma pergunta que virou quase um clichê. Esquerda e direita ainda fazem sentido? Muita gente diz que não, que morreram, que são coisa do século passado, que hoje são só etiquetas de briga na internet, xingamento de rede social. Só que eu quero levar essa percepção muito mais a sério, mas não para repetir, e sim para testar vocês. Porque no fim deste episódio você vai ter uma pergunta bem incômoda para se fazer. Esperem só um pouquinho. A origem dos termos esquerda e direita é surpreendentemente concreta. E não veio de filósofo, tá? Veio da geografia de uma sala. Olha que legal. Veio da Assembleia Nacional Francesa. Estamos na França, em 1789, Revolução Francesa. A Assembleia Nacional se reúne para decidir os rumos do país, como o nosso Congresso. Inclusive, quanto poder o rei ainda teria. Eles tinham um rei na época. E aconteceu uma coisa simples: as pessoas se sentaram por afinidade. À direita do presidente da Assembleia, sentaram-se os que queriam preservar o rei, a tradição, a ordem estabelecida, os privilégios de sempre. E à esquerda, sentaram-se os que queriam transformar, ou seja, mais igualdade, menos privilégio de nascimento, ruptura com a velha ordem. Será que isso não acontece até hoje? Pense. Mas foi só isso. Uma questão de assento, onde as pessoas se sentavam. Mas aquela divisão física capturou algo tão profundo que atravessou mais de 200 anos e chegou até a fila do mercado com que abrimos este episódio, nosso exemplo prático. Porque a pergunta que dividia aquela sala na Assembleia Francesa é uma pergunta permanente da vida hoje em sociedade. O que a gente faz com a desigualdade que existe entre as pessoas? E aqui eu preciso te apresentar o pensador central deste episódio. Alguém que ainda não apareceu, né, nessa série de vídeos deste curso, tá? E que escreveu um livro muito importante sobre o assunto. Esse filósofo político italiano chama-se Norberto Bobbio. Escreveu o livro Direita e Esquerda, em 1994.
Bom, nos anos 90, exatamente quando começaram a dizer que esses termos tinham perdido sentido, Bobbio escreveu um livro pequeno e afiado para responder a uma pergunta. Ou seja, será que existe um critério que realmente distingue esquerda da direita? Ou somente isso é tudo uma confusão? E a resposta de Bobbio é muito elegante. Ele diz: sim, existe um critério e é um só: atitude diante da igualdade. Olha que legal. Vou repetir. Qual é o critério? Atitude diante da igualdade. Gravem isso. E prestem muita atenção, porque é mais sutil do que parece. Bobbio não diz que a esquerda quer igualdade e a direita quer desigualdade. Ele não está dizendo isso. Isso seria caricatura. E caricatura é exatamente o que a gente quer evitar hoje. O que ele diz é o seguinte: foquem. Quem está mais à esquerda tende a olhar para as desigualdades que existem no mundo e a vê-las, em boa parte, como algo construído pela sociedade e, portanto, pode ser corrigível. Quem está mais à direita tende a olhar para as mesmas desigualdades e a vê-las em boa parte como naturais, inevitáveis ou até necessárias, e desconfia de tentativas de corrigi-las à força. Olha que legal! O primeiro fala o seguinte, o de esquerda fala o seguinte: olha, nós temos desigualdades e precisamos consertá-las. E o da direita fala assim: olha, essas desigualdades são naturais e não precisam ser corrigidas porque, afinal de contas, isso é normal. Então, e principalmente eu desconfio de tentativas de corrigi-las. Entenderam? Então vamos continuar. Então veja como isso é diferente de um simples gostar ou não gostar de igualdade. Quase todo mundo hoje diz valorizar algum tipo de igualdade. A diferença está em quais desigualdades cada um considera injustas e removíveis, e quais considera aceitáveis, ou fruto do mérito, ou simplesmente parte da vida. Agora, volte para a fila do mercado. A primeira pessoa olha para quem não consegue comprar comida e pensa: isso é uma injustiça que dá para corrigir. E a segunda pessoa olha para o mesmo quadro e pensa: mexer nisso à força vai criar problemas piores. Não é que uma tenha coração e a outra não. É que elas discordam sobre o que é corrigível e sobre o preço de tentar corrigir. Entenderam? Esse é o eixo de Bobbio. E ele continua funcionando muito bem, para que a gente consiga entender pelo menos um pouquinho que é direita e esquerda. Só que esse pensador percebeu que um eixo só não dá conta de tudo, porque existe uma segunda pergunta independente da primeira. Vamos a ela. Quanta liberdade individual e quanta autoridade? E é aqui que muita confusão se desfaz. Porque dá para combinar as duas perguntas de jeitos completamente diferentes. Existe esquerda mais libertária, que quer igualdade e muita liberdade individual, e existe uma esquerda mais autoritária, que quer igualdade mesmo que custe a liberdade. Tem ou não tem? Pense. Agora, existe direita mais libertária, que aceita a desigualdade e defende a liberdade máxima, ou seja, um Estado mínimo. E existe uma direita mais autoritária, que aceita a desigualdade e ainda quer ordem forte, autoridade e tradição imposta. Repare no que isso resolve. Aquela sensação de essa pessoa é de direita numa coisa e de esquerda em outra, ela não é sinal de que os rótulos morreram, né? É sinal de que existem dois eixos e não um só. E cada pessoa se posiciona nos dois. Alguém pode ser economicamente à esquerda, no caso, querer um Estado forte na economia, e culturalmente conservador, valorizar tradição, religião, família nos moldes antigos. Isso não tem nenhum tipo de incoerência. É a prova de que uma única linha reta nunca deu conta da política real, nunca deu conta de se conceituar ideologia de um lado ou do outro. E aqui eu quero ser justo com os dois lados, de verdade, gente. Porque é fácil descrever a esquerda com simpatia e a direita como egoísmo, ou o contrário. Isso seria trair a proposta deste episódio.
Então eu vou trazer um pensador que ajuda a enxergar a lógica interna de cada lado sem transformar nenhum deles em vilão. É um economista americano chamado Thomas Sowell, que escreveu um livro chamado Uma Questão de Visões. Sowell propõe que, por trás das brigas políticas, existem duas visões diferentes sobre a natureza humana. Ele as chama de visão restrita e visão irrestrita. Eu vou tentar explicar isso com outras palavras. Então, vamos a elas. Primeira visão parte de um pressuposto mais pessimista sobre o ser humano. As pessoas são limitadas, egoístas e não mudam tão fácil. A sabedoria está acumulada na tradição, nas instituições que foram sendo testadas ao longo do tempo. Quem enxerga assim desconfia de grandes projetos de transformação e pensa o seguinte: olha, quem garante que o remédio não vai ser pior que a doença? Prefere mudanças graduais, prudentes e tende a se posicionar mais à direita. Agora, a segunda visão parte de um pressuposto mais otimista. O ser humano é moldável. Muitos dos nossos problemas não são natureza, são circunstâncias. E circunstâncias a gente pode mudar com razão, com planejamento e vontade coletiva. Quem enxerga assim acredita que dá para construir uma sociedade bem mais justa do que a atual, que a tradição, muitas vezes, só protege privilégios antigos. Tende a se posicionar mais à esquerda. Assim, pensando dos dois lados, será que você sacou o que Sowell fez? Ele mostrou que a briga não é entre gente boa e gente má. É entre duas apostas diferentes sobre o que os seres humanos são capazes de fazer. Uma aposta na prudência, outra na transformação. E cada uma enxerga um perigo real. Uma teme o caos da mudança e a outra teme a injustiça da permanência. Então, se o eixo de Bobbio funciona e as visões de Sowell fazem sentido, por que tanta gente sente que esquerda e direita perderam significado? Eu acho que há pelo menos 3 razões honestas. Vale olhar para cada uma delas. A primeira, os rótulos viraram arma moral. Em vez de descrever posições, esquerdistas e direitistas viraram xingamento. Servem para desqualificar o outro antes de ouvi-lo. Ah, isso é coisa de esquerda. Fim da conversa. Ah, isso é coisa de direita. Fim da conversa. Quando um instrumento de análise vira arma de briga, é natural que muita gente queira largá-lo. A segunda, os lados se embaralharam em temas específicos. Partidos mudaram de posição ao longo do tempo. As pautas trocaram de lado. E questões novas como tecnologia, meio ambiente, identidade, plataformas digitais não se encaixam assim de uma forma limpa na velha divisão de 1789. Vocês conseguem entender? Porque o mundo mudou completamente. E a terceira, e mais interessante, é dizer que você está acima desses rótulos que soam como sofisticação, entenderam? Dá uma sensação de independência, de não ser manipulado, de pensar por conta própria. E às vezes é isso mesmo, né? Mas às vezes é outra coisa. E é aqui que a gente chega a um ponto bastante desconfortável. Você já ouviu, talvez você mesmo já tenha dito: eu não sou nem de esquerda e nem de direita. Essa frase pode significar duas coisas muito diferentes. Pode significar liberdade crítica de verdade, ou seja, alguém que conhece as duas tradições, entende os argumentos dos dois lados e conscientemente recusa se prender a um pacote fechado. Isso é legítimo e também eu acredito que seja valioso. Mas também pode significar outra coisa, e essa possibilidade para mim é um pouco incômoda. Pode significar apenas não saber quais valores já orientam a sua própria visão de mundo. Porque veja, aquela segunda pessoa da fila do mercado, aquela que disse: deixa o mercado se ajustar, ela pode jurar de pés juntos que não tem lado nenhum. Mas ela acabou de expressar uma posição sobre o papel do Estado, né? E um papel do Estado na economia.
Uma posição que tem nome, tem história, tem tradição intelectual por trás. Dizer não tenho lado não apaga o lado, só o torna invisível para quem o carrega. E aqui vale conectar com um episódio anterior deste curso. Vocês se lembram quando falamos de ideologia como óculos que a gente nem sabe o que está usando? Ora, o nem esquerda nem direita muitas vezes é exatamente isso. Não a ausência de óculos, mas um óculos tão confortável que a pessoa esqueceu que o tem no rosto. Agora, para ser honesto, com a pergunta do título, preciso dizer o outro lado. Esquerda e direita continuam úteis, mas não bastam sozinhas. Há disputas hoje que cortam os dois lados ao meio. Quanto poder as grandes plataformas de tecnologia devem ter? O que fazer diante da crise ambiental? Até onde vai a liberdade de expressão numa era de desinformação? Nessas questões, você encontra gente de esquerda e de direita dos dois lados da disputa. A velha régua lá de 1789 não mede tudo isso sozinha. E há ainda uma camada brasileira que a gente não pode ignorar, porque esses termos nasceram na Europa e um crítico brasileiro chamado Roberto Schwarz ficou conhecido por uma tese provocadora, a das ideias fora do lugar. Schwarz mostrou como ideias liberais europeias, ao desembarcarem num Brasil escravista e movidos a favor pessoal, funcionavam de um jeito torto. Tentando explicar um pouquinho melhor. O discurso dizia uma coisa, a prática do apadrinhamento fazia outra. Aplique isso a hoje. Quando importamos esquerda e direita, num pacote já pronto, elas nem sempre encaixam na nossa história de clientelismo e troca de favores. Aquilo que no episódio anterior sobre cidadania chamamos de estadania. Não que os rótulos não sirvam aqui, até servem, mas é preciso usá-los enxergando o nosso próprio chão e não o chão da Assembleia Francesa. Então, a resposta madura não é esquerda e direita morreram, nem é esquerda e direita explicam tudo. É algo muito mais preciso. Vou tentar explicar. São ferramentas poderosas e ainda vivas, né, que precisam ser usadas com outras ferramentas junto. Uma bússola continua útil mesmo quando você precisa de um mapa, não? Vocês não concordam? Agora você tem como enxergar o que estava acontecendo ali embaixo da superfície. Bobbio te mostrou que elas discordavam, no fundo, sobre igualdade, sobre quais as desigualdades são injustas e corrigíveis. Sowell te mostrou que, mais fundo ainda, elas apostavam diferente na natureza humana, uma na prudência da tradição e a outra na possibilidade da transformação. E os dois eixos te mostraram que esquerda e direita não são times de futebol, gente, que muitas pessoas querem fazer você acreditar, tá? Essa divisão, ela serve para, normalmente, para políticos ou para influencers, não para nós. Portanto, são posições sobre perguntas que toda a sociedade precisa responder, certo? Então, esquerda e direita ainda fazem sentido? Fazem. Na minha opinião, fazem. Não como muros para se esconder atrás, não é isso. E não como armas para atacar o vizinho da fila, mas como instrumentos para entender de onde vêm os desacordos reais, inclusive os seus. E aqui fica a pergunta que eu prometi lá no começo, aquela pergunta incômoda. Quando você diz que não é de esquerda nem de direita, isso é liberdade crítica construída depois de entender os dois lados? Ou é só o conforto de não ter olhado ainda para os valores que já guiam o que você pensa? Só você pode responder isso. Mas agora, pelo menos, você tem as ferramentas para responder com honestidade. No próximo capítulo, vamos destravar as 3 grandes tradições que dão substâncias a esses lados: liberalismo, conservadorismo e socialismo. Cada uma a partir do seu melhor argumento e não da sua caricatura. Entenderam? Mas antes, a pergunta para os comentários. Sem usar as palavras esquerda e direita,
O que você acha que deveria ser feito com as desigualdades que existem na sua cidade? Podem ser corrigidas pelo Estado? Deixadas para o mérito e para o mercado? Ou um meio termo? Responda com sinceridade e depois repare de que lado da fila do mercado a sua resposta te coloca. E se esse episódio te fez pensar, compartilhe com aquela pessoa que vive dizendo que esquerda e direita é tudo a mesma coisa, gente. Não é aqui. Um grande abraço e vejo-os no próximo episódio.